sempre ouvir opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber ele presencialmente aqui na nossa bancada hoje, André Machado, CEO do Projeto 10%. Hoje sim, hoje né, André? Sim, bom sem dia. Furo, bom dia. Sem furo. Bom dia. Felipe, bom dia, pessoal. Bom dia. André, mercado parece que aí tentando buscar uma recuperação. Queria entender um pouco da tua leitura. Tudo bem que a gente tem esse cenário externo ali fora, né, também ajudando, mas de alguma forma talvez aquela sinalização ali de Lula em estar um pouco mais preocupado com o ajuste fiscal, isso pode ser o mercado interpretando de repente ali com um copo meio cheio, tentando olhar, pelo menos estamos discutindo do problema? Olha, eu acredito que não, porque na primeira hora de negociação, né, quando a gente só tinha os futuros abertos, a gente viu o DI subindo, chegou a subir acho que quase 0,70, dólar subindo e índice caindo. Aí abriu às 10 horas o Ibov, ele deu uma subida suave para depois voltar a cair, acompanhando o índice, etc. O índice futuro. O que aconteceu? Eu presumo aqui, olhando as ADRs da Vale, a ADR da Vale e as ADRs da Petrobras, ambas estão subindo lá porque as commodities, né, que puxam essas duas ADRs, tanto o minério de ferro quanto o Brent, estão subindo. Então, a gente vê aí a Vale 3, a PET 4, PET 3 representam 26% do peso do Ibov, né? É uma bolsa de commodities. A gente ainda estamos amarrados a esse nosso karma extrativista, né? Então, provavelmente o que está sustentando, puxando o mercado agora, provavelmente não, certamente é essa alta da Vale e Petrobras. Inclusive, você está com o gráfico aí, isso, né? estou com ele aberto aqui. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar ali na tela, que aí fica claro também para a gente entender. Petrobras subindo 1,90, né? Por conta da alta lá fora do minério, do petróleo, do Brent, e a Vale subindo 0,61. Então, obviamente, isso aí acaba botando o Ibov no positivo. O que eu queria só chamar a atenção é que, por exemplo, na Petrobras, a gente já viu, né, está deixando a pequena sombra aqui na barra de hoje, o que para mim representa o quê? É isso que eu acho que é a beleza quando você conhece análise técnica, né? A gente está fazendo um pullback, ou seja, um retorno de livro ao pivô de baixa que foi confirmado, né, que foi rompido e confirmado semana passada e que na mínima cravou até o primeiro alvo aqui nos 34,13. Né? Então, tivemos um pullback ontem e hoje. E hoje, o que me dá quase certeza de que é apenas um pullback é o fato de que a gente deu essa violada aqui nos 35 e 57 e já voltamos. Então, por isso que eu até comentei quando a gente estava fora do ar, que eu acredito que o Ibov não vai passar desse patamar aqui dos 120, 0,80, porque o Ibov também está fazendo um pullback de livro. Ou seja, quando a gente está em tendência de baixa, né, como a gente está no Ibov, como a gente está na Petrobras, como a gente está na Vale, a gente não pode se emocionar com um dia de alta. Agora vai. Não. A gente, em tendência de queda, a gente tem vários dias de queda e alguns dias de alta. Esses dias de alta são o que a gente chama de pullback. E eu mapeio os pullbacks baseados justamente em pontos que foram perdidos. Então, tanto o Ibov quanto a Petrobras estão voltando nesse nível. Então, eu acredito que não passa desse patamar do 120, 0,80 hoje, com a possibilidade, inclusive, de, ao longo do dia, devolver parte dessa alta, que, sei lá, quem sabe ficar até negativo. Porque essa foi a percepção do mercado na primeira hora. Né, de que o discurso do Lula tem um lado meio cheio do copo, de que ele está preocupado com gastos, sim, mas a gente sabe da dificuldade dele de cortar gastos, né, porque para ele gastos são todos investimentos, né, e ele já falou que não vai penalizar os pobres, o que eu concordo, né, mas no final das contas é tudo discurso de político, né. Eu estava vendo a sua entrevista com o Cerise na estrada, vindo para cá, e simplesmente sensacional,
Na sequência, já emendei a do Marcos Lisboa, também sensacional. E na do Cerise, né, ele estava falando que o Lula era mais humilde nos primeiros 2 mandatos, que agora ele está se achando, né? Eu até na hora vi a frase do Barack Obama, ele realmente acreditou naquilo que o Obama falou para ele, né? Que ele era o cara, né? E a gente, tudo bem, a gente vê que as redes sociais estão muito polarizadas, mas os vídeos que eu vi no final de semana mostrando a participação dele, tanto como convidado lá no G7, quanto naquela cúpula de paz lá na Suíça, ele deixado totalmente de lado por todos os líderes, né? Ou seja, ele não tem mais aquela estrela de antes, né? Que ele chegou a ter, né? O combate à fome, etc. E a minha preocupação é que se a gente percebe isso, se a oposição percebe isso, ele não é alienado, ele percebe isso também. E é isso que me preocupa, que é o que eu venho pontuando, acho que desde o ano passado, na programação contigo, de que conforme ele vai perdendo popularidade, para mim isso é a senha para mais gastos no social, para não querer cortar despesas. E o Congresso, de certa maneira, ele não deixa de estar certo, né? A questão do orçamento impositivo, deixou eles sem ferramenta nenhuma de negociação. Antes o pessoal tinha que ir lá fazer o beijamão, pedir a bênção para conseguir verba, conseguir dinheiro para o seu estado, para o seu município. Hoje não tem mais isso. Então, e conforme ele fique cada vez mais fraco, o Centrão vai cada vez tirar mais pedaços dele. É aquela história, num vácuo de poder, sempre tem alguém para assumir. Ele não está conseguindo, né? Na parte econômica, na parte social também, enfim. Eu vi um comentário de um comentarista político muito bom, que eu acompanho, no domingo, que esteve presente na reunião do setor produtivo, né, logo depois que teve aquela medida provisória do PIS/COFINS, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Se eu não soubesse que é o Brasil, se eu não entendesse a questão política, né, que está rolando da desoneração versus, né, essa medida provisória, tudo mais, se eu fosse, o termo que ele usou, se eu fosse um marciano que chegou naquele dia para assistir aquela reunião do setor produtivo, do agro, da indústria, etc., eu ia sair de lá com a certeza que o Alckmin vai ser o presidente, né? Tipo assim, que o Lula vai cair uma hora. Isso, claro que não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas a leitura de um cara extremamente ponderado e com muito conhecimento político em Brasília, ele é até diretor do sucursal desse jornal em Brasília, então um cara que vive isso, passar essa percepção mostra também o quanto o Lula perdeu todo o apoio da elite econômica do Brasil depois disso. E eu acho que não recupera mais. Então, não tem mais Congresso, não tem mais não tem mais o setor produtivo, né, a elite do país. O que sobra para ele? O povo. Ô André, você estava até falando da tendência, né, de baixa, e você sempre fala, né, a tendência ela é válida até ser revertida. Até ser revertida. Nesse cenário que você está traçando, não tem expectativa de uma reversão. Nenhuma. Perdeu a política, perdeu a economia, perdeu o apoio internacional. O que nos sobra nesse momento? O que nos sobra do lado político dele, e infelizmente a gente é um país que depende muito de política, né? Seja a política do dia a dia, aquela mais comezinha de negociação, de tomar lá da cá, mas também política fiscal, política monetária, política industrial, política social. Nesse momento, o que sobra para ele fazer cara, é continuar, desculpa o que eu vou dizer para quem é mais de esquerda, né? Sobra para ele ficar
pagando mico, passando vergonha, como ele vem fazendo, né? De tomar... Tudo bem, ele está até, entre aspas, bem acompanhado, né? Está acompanhado da China, mas tomar uma baita de uma lição de moral do Zelensky, como tomou lá na Suíça, né? E teve uma cena lá que eu vi em um vídeo também, em algum momento lá na Suíça jogaram aquele chale, aquele lenço palestino, e ele botou nas costas. Ou seja, a gente está inserido no mundo ocidental, nós somos um país do Ocidente, mas esse discurso sul global, pró-China, pró-Rússia, pró-Irã, pró-Palestina, pró-Hamas, né? Para um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, cara, eu acho quase que um suicídio. Por exemplo, a gente vê os gringos já tiraram 44 bilhões da Bolsa, né? Gringo não olha muito essa questão política do dia a dia, né? Tanto é que, hoje compraram Vale, compraram Petrobras, estão especulando assim como pode vender, tem altíssima liquidez, né? Lá e aqui. O que eu vejo que os gringos estão vazando do Brasil, né, esse ano, é muito também porque o que puxou a Bolsa, puxou as commodities, o que puxou o Brasil nesses anos todos? Né? A capacidade de exportação para a China. E eles também, se o próprio Estados Unidos, os grandes investidores, estão saindo da China, e não importa o que alguns analistas digam, o pessoal pró-China, que a China ainda é economia pujante, etc., 5%, a gente sabe que a China ela vem perdendo investimentos inclusive está negativo pela primeira vez em mais de, acho que de 30, 40 anos, né, investimento na China esse ano. Se a China, aos poucos, vai se alinhando cada vez mais ao Putin, né, justamente na estratégia de se tornar uma potência global, né, fazendo frente ao Ocidente, à OTAN, à Europa, aos Estados Unidos, né, e com isso ela vai ficando isolada, nós que temos ela como principal parceiro, nós vamos ser prejudicados imensamente, é óbvio. Estou falando mais uma visão de médio e longo prazo. Mas talvez, além do dinheiro não estar circulando como circulava antes por conta da taxa de juros nos Estados Unidos, e o pessoal está correndo para essas taxas, né, de juros, né, risk-free, tem essa questão também de que o Brasil, aos poucos, né, vai deixando de ser aquele local que já foi o mercado emergente melhor para se investir, né, por conta da característica de fornecer para a China, ser fornecedor de agro para o mundo inteiro, de minério de ferro, de petróleo. Acho que a gente, infelizmente, perdemos o bonde da história, né, como o Lisboa falou. A gente, quando tudo está bem, a gente vai bem, né? Não, quando tudo está mal, a gente faz o dever de casa para consertar. O problema é que quando tudo está bem, a gente não faz o dever de casa. A gente vive, né, como se não houvesse amanhã. A gente gasta mais, e aí, como toda a nossa economia é amarrada, é indexada com pisos, com receita, a gente vai entrando numa armadilha que a gente não consegue mais sair. E não sei se os gringos têm essa visão, né? Só que a gente sabe disso. E aí a gente vê isso refletido nas taxas de juros. Desculpa te interromper, você falou assim, né, em relação que o gringo não olha muito isso, mas quando a gente faz a comparação do desempenho da nossa bolsa frente às demais, o Brasil está pior. Se fosse exatamente, né, talvez ali só a atratividade ainda dos juros lá nos Estados Unidos, a gente não estaria tão correlacionado com as outras bolsas também. Então deve ter algum pezinho ali também. É a questão da China, né? Eu acho que esse alinhamento com a China, com a Rússia, essa questão de sul global, né? Esse alinhamento, a gente, na minha opinião, a gente está se alinhando com os perdedores. E isso o gringo vê. Isso é muito claro para o gringo ver esse alinhamento político do país com o lado que, na cabeça deles, com toda razão, não poderia ser diferente, é o lado que vai ser perdedor nessa batalha.
seja uma guerra propriamente dita, seja uma guerra econômica, né? A gente sabe que uma guerra econômica, uma guerra, os Estados Unidos perde, mas a China perde muito mais, porque a China é um país exportador por excelência. Se os grandes mercados começam a se fechar para a China aos poucos, né, e começam a encontrar outros mercados que possam produzir até mais barato do que a China, que é o que está acontecendo já em alguns países do Sudeste Asiático, a China vai perdendo aquele potencial que todo mundo falava de vai passar os Estados Unidos, etc. Eu duvido que a China passe os Estados Unidos. Eu duvido. Eu já venho falando isso há muito tempo. Não só pela questão econômica, que eu acho que ela não tem, ela tem essa questão por exemplo, da infraestrutura, do mercado imobiliário, que eles estão conseguindo gerenciar essa implosão, mas é uma implosão, é só olhar o gráfico. Quando a gente olha o gráfico, uma das coisas legais na análise técnica, eu quase comentei isso na semana passada, quando a gente estava encerrando o bate-papo, é que você fez um comentário, são muitas variáveis, às vezes é até difícil da gente decidir, né? Porque tem variável pró, tem variável contra. Concordo, tem muitas variáveis, muitas incertezas, a questão macroeconômica, etc., a questão geopolítica, mas nessa hora, eu acho que é quando a análise técnica ela se torna mais importante do que nunca, porque ela te dá direção, como diz o primeiro princípio da teoria de Dow, o preço desconta tudo. E é o que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, o gráfico do DI, não sei se dá para mostrar de novo, o gráfico do DI, apesar de ter voltado um pouco agora, tá no 0 a 0, né? Ele estava subindo bem, mas a gente vê aqui que ele rompeu um pivô de alta muito forte, ele rompeu um topo anterior super importante, então a expectativa é ele continuar subindo, ele bateu lá nos 12,28. Deixa eu só pedir para o pessoal colocar o gráfico na tela, que fica mais fácil para a gente visualizar. Vamos lá. Ele veio aqui nesse topo rosa, né? Eu não sei se a caneta dá para... enfim... Ele veio aqui nesse topo rosa de setembro de 23 e rompeu. E aí foi lá direto no segundo alvo. E voltou para quê? Para fazer um pullback de livro, sexta-feira e ontem, nessa linha rosa. E hoje voltou a subir, agora está corrigindo. Mas o cenário de pullback, ele até pode, né, eventualmente por causa do Copom amanhã, ele ainda vir fazer um pullback nesse topinho que foi rompido aqui no início de junho, tá? Vinha aqui na casa dos 11,69. Mas no momento que ele rompeu aqui os 11,69, os 11,86, eu acho que é quase que inexorável o caminho dele indo rumo aos 12,65, que é essa linha vermelha aqui em cima. Nesse caso, vai puxar dólar para cima, isso puxa a inflação, aí gera um círculo vicioso, né? Isso derruba a bolsa, né? Eu ainda acho que, apesar de o varejo ter vindo 0,1%, né? Os dados que saíram hoje nos Estados Unidos, a expectativa era 0,2%, aí sempre dá aquele efeito torcida lá na Bolsa Americana, eu ainda acredito que a gente vai ter só um corte em dezembro e olhe lá, se não jogarem o primeiro corte para o ano que vem. Eu ainda estou entre as duas possibilidades, um corte em dezembro ou só ano que vem, que inclusive foi o que alguns Fed Boys falaram esses dias, né? Já para botar, né, água na fervura do pessoal que estava... o pessoal chegou a apostar em 3 cortes, né, 2 semanas atrás, por conta de PMI. Já estavam apostando em 3 cortes, mas falo, gente, e o pleno emprego? E aí veio dados do payroll e mostrou, né? Que a gente continua com pleno emprego e criando mais vagas do que esperado. Isso puxa a inflação de serviço, que também é um fato que está pegando aqui para a gente, né? Inflação de serviços, salários, etc.
André, você estava falando sobre guerra comercial, China, Estados Unidos, preponderância no mundo e como que a gente vai se alinhando, né, a um ou a outro. E eu me lembrei de um movimento recente, né, com toda essa questão de PIS/COFINS, de taxação de setor produtivo aqui no Brasil. A China foi e comprou soja dos Estados Unidos. 200 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. Deixando o Brasil de lado, né? Deixando de comprar do Brasil. Nesse momento não tem guerra comercial, não tem parceria ideológica. E aí a pergunta é, por mais tensa que seja a relação, o alinhamento, o desalinhamento econômico entre as duas grandes potências está lá. É uma relação de simbiose ou quase de parasitismo, tá? Entre as duas potências, né? Só que tem uma questão que foi até relembrando que a gente conversou há 2 anos e meio atrás, um mês antes de começar a guerra da Ucrânia, que eu estava comentando, isso é questão geopolítica para a Rússia. Eles vão invadir a Ucrânia, e um mês depois invadiram. Então, em termos geopolíticos, a geopolítica ela vai preponderar sobre qualquer outra decisão. Eu vi muita gente na Faria Lima falando na época da guerra da Ucrânia, no primeiro ano, quando cortaram o gás para a Europa, que o gás explodiu, a inflação explodiu, né? Tá aí todo mundo com juros lá em cima, a inflação explodiu, todo mundo falou, agora eu quero ver, os políticos vão arregar, vão rifar a Ucrânia, porque com inflação eles não vão ser reeleitos. Eu falei, negativo. Quando se trata da questão geopolítica, os políticos, a população, todo mundo tem viva na memória guerras do passado, né? Tem os traumas, o ressentimento vem à tona. Então, isso não ia fazer a Europa voltar atrás. E a Europa está firme e forte esses dias. Então, foi noticiado que eles estão colocando uma série de mísseis nucleares, de bombas nucleares em estado de prontidão. E a anfitriã lá do G7, a primeira-ministra da Itália, comentou, né, e depois na Suíça, que se a Rússia não ceder, né, não devolver todos os territórios para a Ucrânia, etc., o Ocidente e a Europa vai impor uma derrota para a Rússia. E a Rússia diz exatamente o contrário. Então, a situação geopolítica está extremamente estressante. E isso vale para os Estados Unidos e para a China. Mas até chegar num ponto de ruptura, todo mundo vai se aprumando, se empurrando para cá, para lá, dando cotovelada e se virando e tentando tirar vantagem, como a China tirou, comprando 200 mil toneladas de soja. Lembrei até agora da frase do Deng Xiaoping, né, quando ele começou o processo lá de abertura, de capitalismo, que perguntaram para ele, né, pô, mas vocês não são comunistas, né? Alguém comentou, o gato não é vermelho? Aí ele respondeu, eu não sei se falaram se o gato era vermelho ou não, mas ele falou, não importa, o gato é vermelho. Agora, não importa se o gato é vermelho ou azul, o que importa é que o gato pegue o rato. Né? Isso é uma frase que entrou para a história, né? E que é o que reflete esse capitalismo estatal dos chineses, né? Então, chinês não gosta de jogar dinheiro fora, a não ser que tenha razões políticas ou geopolíticas, como ele vem fazendo, por exemplo, com a Rota da China, né? Que ele tem estimulado o endividamento de uma série de países de terceiro mundo, países emergentes, que muitos, inclusive, que não vão conseguir honrar essas dívidas. E, em troca, a China vai assumir a infraestrutura desses países que ela mesma montou. Então, quando envolve geopolítica, a China vai, gasta, perde dinheiro, etc., vai no bottom line, no dia a dia, ela quer ganhar dinheiro, quer desovar o estoque de aço que ela tem a preço de banana para os países que importam aço, como o Brasil. Isso, nessa hora não tem a parceria com o Brasil, não existe isso. Não vou proteger o Brasil, vou ferrar os Estados Unidos. Não, ela ferrou o Brasil e está beneficiando os Estados Unidos, né? Importando soja. Então, a famosa guerra comercial, né, ali dos interesses. No final, o que conta é o dinheiro no bolso. Exatamente. André,
Quero agradecer, sempre bom. O tempo passa rápido aqui na nossa programação, quando o assunto rende, por sinal. Obrigada até por ter vindo presencialmente. É um prazer estar aqui de novo. E provavelmente semana que vem o André esteja em viagem, ainda vai confirmar, se não for até semana que vem, então até na próxima aqui pra gente comentar bastante. Só rapidamente, antes da gente encerrar, Copom amanhã, né? A sua expectativa pra gente resumir e fechar a nossa conversa. Olha, eu tô vendo todo mundo falando que a unanimidade manter a taxa, né? Tem até uma pequena probabilidade na curva de juros de aumento de 0,25. Eu acho isso impossível aumentar. E apesar da unanimidade de manter a taxa, né, eu acho que pode até ser que ela seja mantida, mas eu acho que não vai ser unanimidade, não. Eu acho que pode vir divergência de novo. O mercado vai reagir se vier? Se vier, vai reagir mal. Porque com tudo que o Lula tem falado com relação ao Roberto Campos Neto, o cara está saindo daqui a 6 meses. Pô, votar por unanimidade é endossar a política monetária dele, que eu acho que quem acabou de ser eleito não vai endossar. E por mais que o mercado esteja estressado com gasto, com fiscal, acho que tem espaço para corte de 0,25, né? Mas não sei se vai sair. Então, provavelmente vai talvez vir sem corte, manutenção, só que não é unanimidade como está todo mundo dizendo. Maravilha, André. Obrigada. Sempre um prazer falar contigo. Volte sempre, presencialmente ou remoto, como achar melhor. E sempre. Hoje, inclusive, ele tá todo, né? Não tá na estica, não tá com a camiseta do rock and roll dele aqui. Eu quero vir arrumado, né? Eu não vou vir mulambento como você. Que isso. Eu sempre apareço. Que isso, obrigada. Grande André Machado trazendo visões